pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como já é uma característica do canal Ravox Brasil, já quero agradecer aqui os mais novos membros do canal Ravox Brasil. Já agradeço ao Almir Brasileiro Bezerra, muito obrigado. Jorge Lutifi, muito obrigado. Francisco Carlos Borges, obrigado. Joaquim de Souza, muito obrigado. Francisco das Chagas Avelino de Macedo, muito obrigado, parceiros, pela parceria. Esses são os mais novos membros do canal Ravox Brasil. Eu estou falando 4 ou 5 nomes por dia, tá bom? Porque acumulou lá bastante pessoas, né? Bastante membros do canal. Então, para não ficar muito tempo, né? Eu vou trazendo todos os dias 5 nomes, tá? Daqui a pouco aparece seu nome, tá bem? Vocês que se tornaram membro agora recentemente. E lá embaixo, já no rodapé, estão todos os nomes de todos os membros do... Estão todos, né, Gustavo? Todos os nomes já estão ali no rodapé e eu faço questão disso, claro, obviamente que sim, tá bem? Muito obrigado e claro que eu já estendo também esse agradecimento aos demais membros do canal Ravox Brasil, bem como todos vocês, inscritos e inscritas do canal do tiozão Ravox Brasil. Muito obrigado, estamos juntos. Pessoal, é o seguinte, 142. Nós vamos falar neste vídeo aqui sobre 142. A arma que nós temos em nossas mãos, sim. Nós estamos vendo um Brasil aí saqueado, né, por safados, por pessoas que se usam da política direta ou indiretamente para acabar com a nossa pátria e, consequentemente, colocar a vida dos brasileiros e brasileiras em maus lençóis. Nós sabemos da força do nosso país, eu sempre falo isso, e nós vamos resgatar essa força, nós vamos resgatar o nosso Brasil, os valores dessa nossa nação. Custe o que custar, de um jeito ou de outro. Eu afirmo mais uma vez para vocês, e eu já falei isso várias vezes aqui no canal, é uma questão de tempo, de um jeito ou de outro. E eu vou trazer nesse vídeo justamente isso, e se vocês prestarem bem atenção, vocês entenderão tudo referente ao artigo 142, cirurgicamente, se for preciso, tá bom? Vamos lá? Com referências de Pierre Lourenço, que é advogado, diretor jurídico do Instituto Nacional de Advocacia, o INAD. Se segurem, meus amigos, que nós vamos decolar essa nave patriota agora. Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Ravox Brasil. Já peço a você, meu amigo e minha amiga, que não são inscritos no canal ainda, se inscreva agora. Ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade. E ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão velho de guerra. Sejam vocês, meus irmãos, todos bem-vindos. Vamos lá? Bora! Pessoal, seguinte. Muito se tem discutido sobre o papel das Forças Armadas no direito interno, em razão da redação do artigo 142 da Constituição da República, que afirma que se destinam à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, divergindo os estudiosos sobre a interpretação da garantia dos poderes constitucionais. No capítulo 2º das Forças Armadas, no artigo 142, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sobre a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. No parágrafo 1º, lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas. A discussão se tornou mais acalorada por conta de uma entrevista do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Ontem eu trouxe esse vídeo, que afirmou que as Forças Armadas podem intervir quando houver a interferência de um poder sobre o outro, com base no artigo 142. Abre aspas. Quando o artigo 142 estabelece que as Forças Armadas devem garantir o funcionamento dos poderes constituídos, essa garantia é no limite da garantia de cada poder,
Um poder que invade a competência de outro poder, em tese, não há de merecer a proteção deste garante da Constituição. Se os poderes constituídos se manifestarem dentro das suas competências, sem invadir as competências dos demais poderes, nós não precisamos enfrentar uma crise que exija dos garantes uma ação efetiva de qualquer natureza. Fecha aspas. Tal declaração foi, claro, obviamente, imediatamente repudiada por quem? Pela OAB comunista, que emitiu um parecer afirmando que, abre aspas, é evidente a inconstitucionalidade da proposta de intervenção militar constitucional com base no artigo 142 da Constituição Federal, supostamente voltada a reequilibrar conflitos entre os poderes. Fecha aspas. Parecer da OAB. Consta ainda no parecer da OAB que a Constituição estabelece que a atuação das Forças Armadas na garantia da ordem interna está condicionada à iniciativa de qualquer dos poderes constituídos. Abre aspas. Ao tratar da possibilidade de atuação das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, a Constituição flexibiliza o comando que atribui ao presidente a autoridade suprema sobre as corporações militares. Não cabe às Forças Armadas agir de ofício, sem serem convocadas para esse fim. Também não comporta ao chefe do Poder Executivo a primazia ou a exclusiva competência para realizar tal convocação. De modo expresso, a Constituição estabelece que a atuação das Forças Armadas na garantia da ordem interna está condicionada à iniciativa de qualquer dos poderes constituídos. A provocação dos poderes se faz necessária, e os chefes dos três poderes possuem igual envergadura constitucional para tanto. Fecha aspas. Isso quem disse foi a OAB. Ocorre que, quando analisamos os anais da Constituição da República, onde consta todas as discussões históricas a respeito da criação de cada dispositivo constitucional, verificamos que nos debates a respeito do destaque de número 003.116/87, de autoria do constituinte José Genuíno, do PT, discutiu-se sobre a histórica atuação das Forças Armadas como poder moderador, tendo o constituinte Gerson Pérez afirmado que as Forças Armadas historicamente atuaram na defesa da ordem interna. Abre aspas. O senhor constituinte Gerson Pérez. Senhor presidente e prezados colegas, quem se dá ao necessário trabalho de fazer uma análise histórica do papel das Forças Armadas nas constituições brasileiras desde 1824, vai verificar que elas sempre estiveram dentro deste mesmo processo de defesa de ordem interna. Nenhuma delas retirou as Forças Armadas desse processo. Fecha aspas. Nos debates dos constituintes a respeito do destaque de número 003.116/87 de José Genuíno, do PT, ficou claro o receio de muitos a respeito dos termos que seriam utilizados na Carta Constitucional para a definição das atribuições das Forças Armadas, tendo o constituinte José Genuíno tentado excluir a designação lei e ordem do atual texto do artigo 142 por permitir essa redação à atuação das Forças Armadas de forma mais abrangente, o que ele não queria permitir de forma alguma, claro. Abre aspas. O que está em discussão é uma questão política de fundo. Ao se colocar lei e ordem, o que se está dizendo com esta expressão? Quando se fala ordem, está se pressupondo o contrário da ordem, que é a desordem. Quando falamos ordem, estamos dando um sentido de qualquer desordem pode justificar a intervenção das Forças Armadas. Desordem social, desordem pública, desordem econômica. Isto quer dizer, em outras palavras, que as Forças Armadas podem cumprir, pelo texto constitucional, o substantivo segundo, o trabalho que deve ser feito pela polícia e por outra instituição. Fecha aspas. O constituinte José Genuíno, do PT, ficou vencido nesta questão, mas
os debates se seguiram no tocante a quem poderia invocar as Forças Armadas e se ela teria o papel de poder moderador. Nesta questão, restou evidente que os constituintes queriam fugir da hipótese do reconhecimento expresso das Forças Armadas como um poder moderador, muito embora tenham rememorado a atuação histórica das tropas nesse sentido, tendo o constituinte Gerson Pérez afirmado que deveriam politizar as Forças Armadas, melhorando o relacionamento com o Congresso, a fim de evitar a ocorrência de golpes, tendo ele dito isto para defender a manutenção do texto original, de autoria do constituinte Bernardo Cabral, com a participação de Fernando Henrique Cardoso. Abre aspas. O que temos é que trabalhar para politizar as Forças Armadas, para profissionalizá-las cada vez mais, e aí sim haveremos de ter um relacionamento maior. E no dia em que a classe política se dispuser a se relacionar mais com as Forças Armadas, aí nós não teremos mais golpes neste país. O distanciamento é que força aqueles que têm armas a depor os que não as têm e também, muitas vezes, o péssimo comportamento. O comportamento impatriótico da classe política força os quartéis a saírem com as armas e reporem esse comportamento dentro de um processo normal. Conforme transcrito acima, o constituinte Gerson Pérez defendeu a rejeição do destaque de autoria do petista José Genuíno, pois, segundo ele, o comportamento impatriótico da classe política força os quartéis a saírem com as armas e reporem esse comportamento dentro de um processo normal, sendo necessário, portanto, a manutenção do poder moderador executado pelas Forças Armadas. Como sabemos, o texto final que consta em nossa atual Carta Magna diz que as Forças Armadas estão sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, o que levaria a crer que as Forças Armadas poderiam ser invocadas por qualquer um dos três poderes em todas as hipóteses. No entanto, a interpretação deste artigo deve ser feita de modo separado, dividindo-se em duas partes. Primeira parte, sobre a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais. Segunda parte, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. O constituinte originário não somente inclui o poder moderador na Constituição de 1988 ao afirmar que caberia às Forças Armadas a garantia dos poderes constitucionais, princípio da separação, independência e harmonia dos poderes, que seria executada por meio da atuação das Forças Armadas, como também o constituinte originário deu ao Presidente da República a autoridade suprema sobre a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, ou seja, lhe outorgou o próprio poder moderador, segundo nossa interpretação do texto constitucional. E podemos extrair esta conclusão da fala final do constituinte Fernando Henrique Cardoso, que afirmou o seguinte, abre aspas, e por que de um dos poderes constituintes, um destes, não como estava na formulação anterior, dos poderes? Por que um poder poderia eventualmente barrar outro, alegando que o texto constitucional requer os três em conjunto, e não há razão alguma para que este poder soberano, que é o legislativo, não possa requisitar as Forças Armadas, assim como não há nenhuma razão para que o poder judiciário não o possa fazer. Quem determina, quem pede, quem tem iniciativa. Quem determina a hierarquia, segundo ele, é o poder civil. E a hierarquia diz que as Forças Armadas obedecem a quem? Ao Presidente da República, que é eleito pelo voto popular direto. Fico, portanto, com o texto do relator Bernardo Cabral
e declaro enfaticamente que esse texto rompe com a teoria da tutela, adotando a nossa Constituição de um instrumento moderno, que não tapa o sol com a peneira. Sabe que as Forças Armadas existem e que, em certos momentos, o poder civil precisa delas, mas que elas hão de ser silentes, obedientes e hierarquizadas ao poder civil, que se fundamenta no voto popular. Muito bem. O constituinte FHC explicou que, na hipótese de um poder eventualmente barrar o outro poder, qualquer um dos poderes poderiam invocar as Forças Armadas. Contudo, ele afirma categoricamente, ao final de sua fala, que as Forças Armadas devem apenas obedecer ao poder civil. Este, representado por uma única pessoa, o presidente da República, eleito pelo voto popular. Veja que no exemplo de FHC, não mencionou a hipótese do poder executivo ser o agressor barrando os demais poderes, pois isso é uma hipótese remota de acontecer, considerando que a Constituição da República de 1988 deu poderes exacerbados aos poderes legislativos e judiciários, que conseguem interferir um na função do outro, enquanto o poder executivo está totalmente esvaziado, não tendo como atrapalhar o exercício das funções precípuas dos outros dois poderes, legislativo e judiciário, não se justificando, portanto, uma intervenção das Forças Armadas contra o poder executivo. Ademais, os poderes judiciário e legislativo possuem mecanismos constitucionais para excluir membros dos demais poderes, por impeachment e ação penal, enquanto o executivo não possui a mesma arma de parâmetro constitucional. Com isso, podemos afirmar que se equipararam as armas, tendo cada um dos poderes um mecanismo de moderação de poderes, sendo o impeachment o método de moderação do poder legislativo contra o executivo e também judiciário, a ação judicial de cassação de mandato ou ação penal, o método de moderação de poder do judiciário contra o executivo e legislativo, e as Forças Armadas, o método de moderação de poder do executivo contra o judiciário e o legislativo, sendo esses métodos de moderação de poderes utilizados sempre que houver a ruptura da garantia dos poderes constitucionais ou a violação à lei ou à ordem. Já na segunda parte do artigo 142, que diz que as Forças Armadas poderão ser invocadas por iniciativa de qualquer dos poderes para a defesa da lei e da ordem, sendo esta a segunda hipótese aplicável para os casos que o constituinte José Genuíno do PT queria proibir, que se referem os casos de desordem social, desordem pública e desordem econômica, dentre outros. Concluímos então este breve texto, afirmando que através de uma interpretação histórica, os constituintes originários, representados por Bernardo Cabral e Fernando Henrique Cardoso, definiram a possibilidade de invocação das Forças Armadas como um modo de execução do poder moderador do poder executivo, subserviente à vontade popular representada pelo presidente da República, que é o comandante supremo da Marinha, Exército e Aeronáutica, uma vez que, diferente dos demais poderes, o poder executivo não tem nenhuma forma de excluir os membros dos demais poderes, enquanto os poderes judiciários e legislativo possuem mecanismos constitucionais que permitem a exclusão tanto do chefe do executivo quanto dos membros do Supremo Tribunal Federal e dos membros do Congresso Nacional, sendo esta forma encontrada pelo constituinte originário para equilibrar a força dos três poderes. O presidente é a autoridade suprema perante a Marinha, Exército e a Aeronáutica. São muitas as batalhas, meus irmãos.
Mas a guerra, eles perderam. Gravem isso que eu vou falar. É uma questão de tempo. E nós não estamos com pressa. Muito obrigado, pessoal, pela companhia. Por favor, compartilhem o vídeo. E já peço a você, meu amigo e minha amiga, que não são inscritos no canal ainda, se inscreva agora, ative o sininho, use os comentários, fiquem sempre à vontade e ajude a fortalecer mais vozes conservadoras nesse nosso Brasilzão, né, de guerra. Estamos juntos. A guerra, eles perderam. Pode apostar nisso. Nos vemos amanhã, com certeza. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus.